Olá, olá a todas e todos. Estamos começando mais uma entrevista do Olhar de Cinema, na edição 2020. Estamos aqui com a Larissa Nepomuceno, diretora do Seremos Ouvidas, filme que está na mostra Mirada Paranaense. E para iniciar, é um filme que faz um recorte muito específico, né? Se a gente está pensando recortes dentro do feminismo recentemente, trazendo debates para além entendendo que o feminismo ele não é homogêneo, né? Como que, enfim, a minha pergunta inicial ela se pauta muito pensando e querendo entender o que te levou a fazer essa construção temática no filme, né? Como que foi a inquietação inicial para se pensar e como é que foi pensar esse recorte dentro do feminismo, né? Porque é um filme que traz o tema e traz o recorte muito bem construído, assim. Então, eu queria entender um pouco como é que foi a sua chegada no recorte, dentro dessa especificidade. Bom, na época que eu... primeiro, obrigada, né? Peraí. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz por participar do Olhar, porque é um festival que eu acompanho há muitos anos, antes mesmo de pensar em cursar cinema. E aí agora poder falar sobre meu filme é muito especial. Bem, eu comecei a pensar no filme em metade de 2018, na verdade. Naquela época eu fazia aula de Libras, então eu tinha bastante contato com pessoas surdas e era bem próximo do meu professor. E então a gente sempre conversava sobre assuntos diversos, que não só o aprender Libras, né? E aí uma vez ele falou sobre feminismo surdo. Eu lembro que por algum motivo a gente comentou sobre algumas marchas que as mulheres estavam fazendo aqui em Curitiba e ele falou sobre feminismo surdo. E eu não conhecia. Então fui procurar no Google. E aí eu fiquei muito surpresa quando eu percebi que não tinha muita informação disponível. Hoje, se você for procurar, até tem um pouco mais, mas pouco tempo atrás, há 2 anos, não tinha quase nada. Assim, um pouco mais em inglês. E aí, meu primeiro ímpeto foi procurar um filme que falasse sobre isso, porque o pouco que eu li já me deixou muito surpresa. Então, eu tinha certeza que alguém já tinha feito um filme sobre. Mas não encontrei. Assim, até assisti alguns documentários, algumas ficções também, que falassem sobre surdez ou sobre pessoas surdas, e nenhum deles falava especificamente de mulheres surdas. Então, quando eu vi que não encontrei informação e eu queria aprender mais sobre, veio mais de uma vontade pessoal de entender mais esse movimento. E aí eu fui atrás dessas mulheres, que foram as que eu entrevistei no filme, e também entendendo a importância de trazer visibilidade para esse movimento, né? Que são mulheres que... Enfim, a gente pensa nisso. Eu nunca tinha pensado nisso antes do meu professor falar sobre, né? E aí eu achei muito importante trazer essa narrativa para o cinema. E você faz um recorte das personalidades dos personagens do filme muito interessante, né? De construção não só delas enquanto pessoas, mas como elas atuam dentro do feminismo surdo e como que elas atuam enquanto mulheres na sociedade, né? Uhum. E se você quiser comentar um pouco também como que foi a chegada até a escolha das personagens para o filme e como é que foi construir isso dentro da montagem também, é, porque é isso, né? Trazer uma pluralidade também dentro desse próprio recorte. Uhum. Bom, quando eu comecei a pensar nas personagens, a Gabriela eu já conhecia pessoalmente, então ela era uma mulher que eu sempre via ela falando sobre feminismo nas redes sociais e até mesmo pessoalmente, mas nunca tinha feito essa ligação, né, de que há diferença entre o feminismo de mulheres surdas e de mulheres ouvintes. E eu lembro que a primeira vez que eu conversei com ela sobre isso, que eu estava ainda pensando no projeto, e foi para ela me explicar como ela conheceu o feminismo surdo, de onde vinha esse movimento, ela me falou que tinha sofrido violência, né? Por parte do ex-marido dela. Foi um relacionamento extremamente abusivo, violento, e que ela só conseguiu sair dali quando ela descobriu o feminismo. Então, minha primeira personagem foi a Gabriela. Aí, a
partir disso, comecei a pensar que eu poderia trazer uma visão um pouco mais teórica, uma mulher que não sofreu violência, mas que trabalha ajudando outras mulheres que sofreram violência. E aí meu professor indicou a Selma, que é uma psicóloga surda, e a Clícia eu já conhecia pelas redes sociais. E conversando com ela, eu lembro que eu percebi que tinha essa diferença muito clara entre a Gabriela, como ela se portou quando sofreu violência, ela nem sabia o que fazer, e como a Clícia se portou quando ela sofreu assédio. Acho que no filme ela fala, mas na entrevista ela me falou de outras vezes que ela sofreu assédio, até de homens surdos, e ela conseguiu se posicionar. Então, eu resolvi criar essa tríade de duas mulheres que, como a educação é importante na vida das mulheres, né? Porque uma delas já tinha essa mãe feminista que trouxe toda essa construção histórica da importância de formar sua filha surda. Por outro lado, a Gabriela, que não tinha conhecimento algum. E a Selma, que é uma mulher que trabalha com mulheres que já sofreram algum tipo de violência ou vivem dentro de relacionamentos opressivos. Então, a minha maneira de pensar. Aí você perguntou da montagem, né? Uhum. Então, estruturar o filme foi uma das partes mais difíceis, porque os filmes que eu tinha encontrado, que tinham personagens surdos ou surdas, normalmente usavam a dublagem. E eu não queria isso. Eu queria que a língua de sinais fosse uma das linguagens principais do filme. Ou então eram pessoas surdas oralizadas, né? Que usam aparelho e falam português. Então não precisa de língua de sinais. E eu não queria isso. Então, durante todo o filme, eu tive a ajuda do meu amigo Juliano Robert, que ele trabalha com cinema. E aí ele me ajudou muito em pensar em como eu faria o enquadramento dessas mulheres, que era importante sempre prestar atenção se as mãos estavam aparecendo, e até o tronco, né? Porque Libras não é só a mão, tem toda a expressão física enfim, expressão visual, aliás, facial. E aí, para montagem, foi mais um pouco de tentativa e erro. Uma das pessoas da equipe me mostrou um videoclipe em que usava a tela separada. E aí foi a alternativa que eu achei, porque tradicionalmente no documentário a gente tem a pessoa falando, ela continua falando e entra uma imagem de cobertura, né? Mas eu não poderia fazer isso com a língua de sinais. Então, a maneira que eu descobri foi dividir a tela. E todas as vezes que eu tinha um corte que eu achava satisfatório, eu mostrava para uma pessoa surda. Então, isso acho que foi o mais importante, na verdade. Eu lembro que eu estava com o corte quase pronto, mostrei para um casal de mulheres surdas, e aí elas falaram, olha, tem esses trechos aqui que a mão da pessoa não está aparecendo, então talvez uma pessoa surda não vai entender. Tem esse daqui que você cortou demais, então o sinal se perdeu um pouquinho no final. Então foi esse processo muito coletivo, na verdade, durante todo o filme e na pós também. E é muito interessante como você, dentro desse conhecimento e tentando trazer isso para a montagem, traz isso não é um filme para ouvintes, né? Não é um filme para ouvintes entender todo esse processo, assim, mas é um filme conjunto para que a gente comece a debater sobre o assunto que precisa ser debatido, né? Uhum. E eu ia perguntar muito sobre isso, sobre essas entrevistas, como que você conseguiu organizar elas e pensar nessa troca com os ouvintes que iam assistir, com não ouvintes que iriam assistir também, para realmente que a gente consiga compreender de uma maneira geral e iniciar um debate, né, sobre o feminismo surdo. E, enfim, se você quiser comentar um pouco sobre isso, assim, sobre essa interação durante as entrevistas, para que não ficasse também, porque o filme não traz só isso, né? Não traz só a experiência negativa, não traz só as dificuldades. Traz um pouco também de quem são essas mulheres enquanto indivíduas, né? Como que você estruturou essas entrevistas para que esses processos eles fossem identificáveis para quem estivesse assistindo? Uhum. Bom,
eu lembro que quando eu fui conversar com elas, antes de fazer a entrevista mesmo, né? Eu fiz muitas perguntas e eu gravei a nossa conversa para que depois eu pudesse reassistir, porque eu que entrevistei, né, em Libras. Então, para que depois eu pudesse assistir e conseguir identificar o que elas tinham falado. E eu lembro que eu perguntei umas 3 vezes para cada uma delas o que elas achavam importante de colocar no filme. O que elas realmente achavam que as pessoas surdas precisavam saber e as pessoas ouvintes precisavam saber. Então, isso me ajudou muito. A pensar mesmo, né, como... Porque é isso, eu não queria fazer um filme que mostrasse, nossa, olha, coitadinha dessas mulheres, olha como elas sofrem. Eu queria mostrar muito, existe essa problemática e há coisas que nós podemos fazer. E a acessibilidade é uma das maiores coisas, é uma das coisas que precisa ser, a gente precisa bater nessa tecla. Mas eu também queria mostrar o que elas estavam fazendo a partir dessa dificuldade, né? Então, eu acho que eu parti muito disso, de não colocá-las no lugar de coitadismo. E aí, durante a entrevista em si, eu pensei muito em como eu ia trazer a história delas, mas sempre pensando em como elas passaram por cima daquilo, entende? Porque eu acho que pessoas ouvintes que não têm contato com pessoas surdas sempre têm essa visão de, poxa, coitada dessa pessoa, ela é surda, ela não fala. Tem gente que fala, a pessoa é muda, então ela não tem potencialidade. E eu quis trazer muito essa quebra de paradigma para o meu filme, sabe? De que são pessoas surdas que falam Libras, não usam aparelho, são oralizadas, mas não necessariamente usam isso, mas ainda assim conseguem, dentro de todas as dificuldades, enfim, passar por cima dessas questões e fazer algo sobre, sabe? E é uma coisa que eu vejo muito. Eu participo de alguns grupos no Facebook de pessoas surdas e de mulheres surdas, e eu tenho visto esse movimento muito grande dentro da comunidade, sabe? Uhum. E, e é exatamente isso, né? Como a própria falta do debate traz os termos errôneos, assim, para a gente até mesmo entender o que que é, né? E, enfim, eu acho que o filme traz um gesto muito importante também, né? De não visibilizar essa linguagem. E como que o cinema, você utiliza de uma outra linguagem para poder incluir uma linguagem no debate, assim, que é um gesto muito importante para esse tempo que a gente está vivendo e, enfim, entendendo cada vez mais as polaridades de vivências e pessoas no mundo, né? E aí, para finalizar, queria que você comentasse um pouco do processo do filme dentro dos festivais também, né? Como que ele está sendo recebido, como que você vê a inserção do filme justamente com o próprio debate dentro do cinema. Essa foi uma coisa que eu fiquei bem preocupada, porque eu lembro que quando eu estava pensando no filme, algumas pessoas falaram para eu colocar dublagem, né? Disseram, mas ninguém vai aguentar assistir um filme lendo legenda o tempo todo. Mas apesar de que a gente assiste filmes em inglês, né, enfim, em espanhol, ler legenda não tem problema. Mas eu queria muito que... Eu lembro que quando eu tava pensando no filme, eu lembrei de como eu me senti a primeira vez que eu conversei com uma pessoa surda. Que eu tentei conversar, né? E aí foi um misto de estranheza e curiosidade. Eu queria trazer isso pra tela. Mas não sabia se ia funcionar, né? Mas, felizmente, tá funcionando. O filme tem tido uma carreira bem legal em festival, mesmo que durante essa quarentena, né? Essa quarentena sem fim, que muitos festivais foram cancelados ou adiados, mas a gente está conseguindo fazer bastante exibição. E aí, todos os festivais que tem debate e eu participo, ou vejo os comentários depois, as pessoas trazem esse mesmo posicionamento seu, né? De, nossa, a gente nunca tinha pensado nisso, como de fato é importante olhar para o máximo de especificidades possíveis. E
Eu acho até que o filme tem tido uma carreira boa, assim, tem tido uma aceitação muito grande, porque as pautas identitárias, felizmente, têm tomado cada vez mais lugar no nosso cinema, né? Então, acho que o filme tem ajudado a pensar em ampliar cada vez mais isso. E mais. Tenho recebido também retorno de algumas pessoas surdas que assistem e gostaram bastante do filme, então é uma coisa que eu fico muito feliz. E as próprias personagens, a Clícia, a Selma e a Gabriela, elas sempre divulgam bastante quando tem festival. É uma coisa que eu, claro, gosto muito do filme, mas também gostaria que elas se sentissem representadas e quisessem divulgar esse trabalho que é tão importante, né? Isso está acontecendo, então eu tô bem feliz. Ai, que maravilha. Então, eu encerro hoje aqui a entrevista. Obrigada, Larissa. Obrigada pelo gesto do filme. Obrigada pela disponibilidade da conversa. Ah, obrigada, foi ótimo. Eu gostei muito.